pessoal, vamos falar um pouco aí sobre a divisão da história. Eu quero lembrar vocês que essa divisão da história tradicional, como nós conhecemos, foi feita pelos franceses, né, para melhor entendermos, né, a história e estudarmos essa disciplina. Isso começou a ser usado principalmente a partir do século XX, quando a história foi oficializada como disciplina. Como que foi feita essa divisão? Foi feita a partir dos marcos históricos. Quais marcos? Acontecimentos importantes. Mas importantes para quem? Importantes para a história ocidental. Essa é uma divisão ocidental. Então, ela não é uma divisão global, né? Nós, ocidentais, temos aí esses fatos como fatos e marcos importantes. Na verdade, né? São fatos e marcos principalmente da história europeia. Então, a famosa divisão é pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, né? A partir daí, essas idades elas vão começar e terminar marcadas por acontecimentos muito importantes. Então, vamos ver quais são. A pré-história, ela começa com o surgimento do ser humano, do gênero Homo, cerca de 10 a 11 mil a.C., e vai até 4 mil a.C., com o surgimento da escrita. Vou destacar aqui a pré-história, porque como o nome já diz, pré significa antes. Então, durante muito tempo, os historiadores eles não consideravam esse período como um período histórico. Era um período antes da história, porque para os historiadores o que importava era a escrita. Como esses povos das cavernas, da época do Paleolítico, do Neolítico, eles não conheciam a escrita, então não era considerado que eles faziam parte da história. Hoje a gente já quebrou isso aí, né, gente? O primeiro período da história é esse aí, a pré-história. O segundo período é chamado Idade Antiga ou Antiguidade Clássica, né? Vai do surgimento da escrita e é marcado pelo desenvolvimento de poderosas civilizações, Egito, Grécia e Roma. Inclusive, a Cidade Antiga ela termina com a queda do Império Romano, né? Em 476 depois de Cristo. Observa aí que era antes de Cristo, agora é depois de Cristo. Por quê? Nesse período aí, no ano 1, né, da Idade Antiga, Cristo nasceu. Para nós ocidentais foi um acontecimento tão importante que os cristãos criaram um novo calendário. Então, a partir do nascimento de Jesus, começou a contar novamente. E 476 anos depois que Jesus nasceu, houve a queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano, começa o período da Idade Média, né? O período de 1000 anos, que vai do século V ao século XV. Foi por muito tempo chamado como Idade das Trevas, mas é um período muito rico, né? E quando nós falamos de Idade Média, nós também lembramos aí do feudalismo, dos castelos, das princesas, dos cavaleiros. Essa Idade Média, ela vai terminar no século XV, em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Terminando a Idade Média, né, nós temos aí a Idade Moderna. Recebeu esse nome porque é um período que vai ser marcado por enormes transformações, né, do século XV ao século XVIII, a Europa e, consequentemente, o mundo, porque é nesse período que vai ter aí os famosos descobrimentos, né, a invasão da América. Então, vai ter aí um período de muitas transformações, como a expansão marítima, o renascimento cultural, a Revolução Industrial e, no finalzinho, né, a Revolução Francesa, porque com o surgimento da Revolução Francesa, moderna, né? Essa idade moderna, aliás, a idade contemporânea, desculpa. A idade contemporânea começa com o início da Revolução Francesa e não acabou, né? Vai até aos dias de hoje. Nós ainda estamos vivendo o período da idade contemporânea, viu? Lembra disso.